Gente, acabei terminando a minha exposição e eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento que eu possa ajudá-los, né? Nós temos mais algum tempinho aqui, o doutor Estevão disse que eu tenho algum tempinho. Eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa e eu estou à disposição. Tem alguma dúvida sobre o encaminhamento? Uma dúvida com relação às MPs? Estou à disposição. Temos muitos outros assuntos para ser tratados. Infelizmente, eu não consegui tratar de todos os, porque assim durante esse mês de março até hoje, na verdade, teve muitas alterações com relação à legislação trabalhista. Então, para poder passar para vocês com detalhes, eu teria que ter mais tempo, né? Mas pelo menos eu consegui dar uma pincelada, a gente poder conversar sobre um aspecto mais geral, né? Do que está sendo tratado, enfim, sobre as matérias, sobre os direitos que estão sendo suprimidos e, e sobre encaminhamentos, enfim. Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questionamentos, debates sobre o que eu coloquei, né, com relação ao mercado de trabalho e os efeitos na população negra, eu estou à disposição. É tanto material assim que realmente o estudo é diário, assim, para acompanhar tudo que está. As alterações estão sendo muito dinâmicas, muito assim profundas, né? Então, para acompanhar tudo, assim, a gente conseguir estar bem informada, o estudo tem que ser diário, assim. Na verdade, tem que ser todos os dias, porque cada dia tem uma situação diferente, uma, um novo panorama legislativo, né? E, e novas situações e situações concretas, né? De precarização. O que, na verdade, a gente assiste é uma precarização da própria relação de emprego, né? Próprios direitos sociais, as garantias trabalhistas, né? Isso que a gente assiste, na verdade, está assistindo, né? Porque infelizmente a expectativa não é das melhores, né? Tem também uma questão interessante que teria que ser dos imigrantes, que também acho que poderemos, doutor Estevão, tratar aqui sobre as relações de trabalho com os imigrantes. Eu acho que seria um bom tema para a gente falar,
né? Como a inserção dos imigrantes, dos africanos, né, no mercado de trabalho, eu acho que seria algo bem interessante para a gente tratar aqui, que tem que ser falado, tem que ser debatido, um tema bem bom, assim, para a gente tratar aqui. Na verdade, muitas coisas dentro do tema, do tema da área trabalhista é muito rica, né? Especialmente nesse período de pandemia. Então, a gente poderia tratar aqui, né? Trazer o direito internacional do trabalho, trazer jurisprudência internacional, trazer as orientações da Organização Internacional do Trabalho, como é que os tribunais entendem a forma de tratamento dos imigrantes, como é que o Poder Judiciário vê em um processo trabalhista, como é que o Poder Judiciário enxerga essas questões dos imigrantes, se há um olhar de sensibilidade, né? De que forma eles estão inseridos no mercado de trabalho, o acesso ao mercado de trabalho. Então a gente tem muito conteúdo bem bom assim de ser tratado. Então aqui eu já estou me convidando, doutor Estevam, para uma outra oportunidade da gente debater, né? Da gente poder tratar sobre esse tema, né? E aí, gente, tem alguma dúvida? Estou esperando, estou à disposição de vocês. Sobre o que eu falei. Alguma dúvida trabalhista que vocês queiram tratar? Ah, que bom, ó. Esse projeto com refugiados, eu acho bem importante, assim. Porque, primeiro, eu acho que temos que levar informação, penso eu, tá? Dizer para eles quais os direitos que eles têm, tá? No meu caso, os direitos trabalhistas. E dar acesso a essa informação para eles, porque às vezes não chega a informação de forma adequada, qualificada. E eu acho que o nosso papel enquanto advogados é isso. Eu penso que o papel do advogado é não ficar com o conhecimento, né? A gente poder, com o nosso conhecimento jurídico, a gente poder transferir isso para as outras pessoas. A gente empoderar, né? E nós, advogados negros, temos esse papel de empoderar os nossos, a população negra, né? Empoderar os nossos, trazer essa informação para os nossos, né? Não só os carentes, mas para todos. Nós temos o acesso a essa informação privilegiada, acesso à informação jurídica adequada, e é o nosso papel trazer isso, né? É o papel do advogado de passar isso, de trazer isso e dizer, ó, você tem esse direito, você empoderar realmente as pessoas através do conhecimento jurídico. Eu penso assim, pelo menos que é o nosso papel, especialmente quando somos advogados negros, né? Considerando que nós temos uma população negra que não tem acesso às informações, que, como eu disse na live, é precarizada, não tem acesso a condições mínimas de sobrevivência, né? Mas nós que conseguimos alcançar os voos maiores, temos essa responsabilidade, também coloco isso como responsabilidade, de repassar, né? De compartilhar esse nosso conhecimento. Então, uma fatia de trabalho, da minha sugestão seria isso, né? Trabalhar com os refugiados, trabalhar com os imigrantes, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feito, né? A gente precisa de muitos braços e mãos, né? Para fazer tudo que a gente quer. Mas, assim, quero parabenizar a oportunidade, parabenizar a Anã e o doutor Estevam Silva e toda a sua diretoria, enfim, né? As pessoas que lhe auxiliam.
nessa iniciativa de ter uma advocacia negra, né? Na verdade, é uma referência para nós, advogados negros, e a gente saber também que nós temos com quem contar, né? E sermos ouvidos, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de sermos ouvidos nos nossos espaços, né? Dentro do Poder Judiciário, nos espaços de poder que comumente nós trabalhamos. Mas a gente sabe que aqui nós temos um espaço que a gente vai falar, nós vamos trocar experiências, nós vamos trocar conhecimentos, nós vamos compartilhar momentos, né? Então, eu quero parabenizar a Nan pela sua própria criação, né? E por fazer um belíssimo trabalho, né? E tocar nossas pautas, né? E que há muito ainda a ser feito, como eu disse, né? Muito a ser discutido, muito a ser falado. E eu acho que também essa iniciativa das lives, dessas transmissões ao vivo, também é bem importante, né? Pra gente se conhecer, porque às vezes, por exemplo, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas tem colegas de outros estados que eu não conheço, e eu acho que através desse contato próximo a gente pode se conhecer. Apesar de ser virtualmente, a gente consegue se falar e se conhecer, né? Então é bem importante a gente poder saber que no Rio Grande do Sul tem um representante da ANAM, que em São Paulo tem alguém também pensando parecido, fazendo um trabalho efetivo. Então isso é bem importante, né? Bem importante. E aí, gente, eu tô aqui falando, mas eu quero também escutar vocês, né? Quero saber se vocês têm alguma ponderação, se vocês querem debater. Se não ficaram com nenhuma dúvida. Não sei, doutor Estevam, se a gente tem tempo ainda. Se a gente consegue ainda conversar, se temos tempo. Estou à disposição de vocês. Tá, temos 10 minutos. Vamos ver. Eu trouxe também, eu acho que eu não falei, obviamente eu não falei, não deu pra falar tudo, mas eu trouxe algumas questões aqui da jurisprudência. Aqui no TRT4, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, eles criaram enunciados de grupos de trabalho para falar um pouquinho sobre a crise. Tem um enunciado que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Primeiro, balizamentos, né? O que são balizamentos? São diretrizes, né? Uma hermenêutica de crise. Quando eu falo em hermenêutica, eu falo em interpretação, né? Que tipo de interpretação eu tenho que ter, né? Com relação aos contratos de trabalho
diante do coronavírus, tá? O TRT4, no enunciado 1, ele diz o seguinte, ó. Aquilo que eu já tinha comentado com vocês, que a Constituição tem que ser o guia, que eles falam assim, guia principiológico, né? Que é o farol, que é a nossa luz, né? Que nós temos que aproveitar, né? Sim, parafraseando, né? Que nós temos que privilegiar o que já está estabelecido na legislação trabalhista, quer dizer, as regras nos contratos de trabalho, mesmo durante a pandemia, devem observar a legislação trabalhista. E reiterando a questão de que o empregador detém o poder econômico, né? Que é o ônus do empregador suportar a diminuição da atividade econômica. Isso é bem importante. E é algo assim que a gente tem que ter em mente, assim. No momento de crise, quando se fala em direito do trabalho, é o empregador que tem que suportar. Não pode haver uma transferência do empregado do ônus. Isso a CLT é muito clara. Do ônus do empreendimento ao empregado. Na verdade, eu tenho que ter em mente que a minha relação entre capital e trabalho é isso. Eu, como empregador, tenho que assumir o ônus do negócio, o ônus do empreendimento. E assumir o ônus do empreendimento se eu tiver uma diminuição de faturamento, por exemplo, eu não posso transferir isso para o empregado. Então, é isso que aqui esse enunciado quis dizer, assim, né, de suportar o ônus. Isso é bem importante, assim. Obviamente que não é jurisprudência, mas são algumas diretrizes, né, que nós, advogados trabalhistas, né, quem atua aqui no Rio Grande do Sul pode ter como uma referência, né. Não tem validade de jurisprudência, mas é uma referência. Aqui também eu achei bem importante a dispensa sem justa causa, ó. Que aqui também eu achei fantástico. Muitas pessoas me questionam. Eu posso ser dispensado durante o coronavírus? Pode. Não há uma garantia de emprego, tá? O que o governo está falando? O que o governo fez através da medida provisória 936? Ele deu, entre aspas, uma garantia de emprego que, no meu ponto de vista jurídico, técnico, a garantia de emprego estabelecida pela CLT não é uma garantia, mas isso é um tema para uma próxima transmissão. É suspender os efeitos do contrato de trabalho ou garantir aquele emprego sob a condição de redução de jornada ou redução salarial. Tá? Naquele período ali, a própria MP diz que o empregador não pode dispensar. Mas não há nada na CLT, por exemplo, que o empregador não pode dispensar sem justa causa. Ele pode dispensar, não existe isso. Tá, mas, por exemplo, se um empregado apresentar atestado, daí não pode, porque o atestado é interrupção do contrato de trabalho. Duas situações. Se eu estou com coronavírus, tá? Eu sou trabalhador, estou com coronavírus, eu tenho que ser afastado imediatamente do meu trabalho. Como é afastamento, os primeiros 15 dias, o empregador vai garantir o pagamento, deve garantir o pagamento. Isso não pode ser discutido, mas eu tenho outra doença, tá, gente? Desculpa que meu vídeo aqui caiu por causa da conexão, tá? Então, assim, se eu estou com atestado e eu apresento atestado durante o meu contrato de trabalho, eu não posso ser dispensado. Só que a CLT não me garante garantia de emprego, exceto a MP 936, quando ele fala dessa medida do governo, tá? Só que eu vou ter que ter uma redução salarial, uma suspensão do contrato de trabalho. Suspensão de contrato de trabalho não tem pagamento de salário, não tem serviço. Então eu fico em casa, só que eu não recebo. Tá? O que fala aqui esse enunciado 2? Ele fala o seguinte, ó, que a dispensa do empregado tem que ser a última condição. Por quê? Porque nós temos que pensar, se eu estou preocupado com a economia, eu não quero dispensar, eu quero garantir que as pessoas tenham renda, que consumam, que a economia, na verdade, consiga se estabelecer e que consiga crescer.
tá? Então tem que ser a última condição. É essa, o enunciado 2 que diz, que eu também achei muito excelente, assim, e mandou muito bem o TRT4 nesse grupo de estudo, nessas diretrizes, que não tem força de jurisprudência, nem de um pensamento que reflete o pensamento do TRT4, mas que direciona, pelo menos, nós, advogados trabalhistas, que nós estamos passando por uma grande insegurança jurídica, né, até no atendimento dos nossos clientes, mas que são diretrizes, né. E, bom, gente, então é isso. Tem muito conteúdo aqui, vocês viram que eu falo demais, né, porque tem muita coisa para ser falado. Quero reiterar novamente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite aqui no Rio Grande do Sul muito fria, mas que a gente possa, nós advogados, especialmente nós advogados negros, possamos, através do nosso conhecimento, compartilhar o nosso conhecimento com os nossos, né? E que a gente possa ser um instrumento de justiça social e que a gente possa levar as nossas inconformidades e que a gente possa ser ouvido também pelo Poder Judiciário, né? Que a população, os anseios da população negra, as lides, especialmente as lides que tratam da população negra, possam ser ouvidos, mas que depende de nós, né? Depende dos advogados negros levarem essas demandas com toda a qualificação, né? E é importante a gente investir em qualificação, porque nós precisamos ter essa qualificação para que a gente possa defender os nossos da melhor forma possível. Então, muito obrigada, tá? E estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.